Quanto ao fato se esse correio vai funcionar na forma privatizada ou vai funcionar junto, é uma decisão em que o debate é muito importante. Eu, até o presente momento, sou favorável à privatização. E eu explico por quê. Até 2 anos atrás, 2 anos e pouco, o Correios e o Postales tiveram um desvio de recurso e um uso do correio de maneira que gerou muito prejuízo. Como é uma empresa pública, precisava normalmente complementar essas atividades. Hoje, o correio muito bem administrado pelo Floriano Peixoto, está muito bem, tem gerado superávit, tem corrigido uma série de atividades e é fundamental que isso ocorra. Mas alguns princípios são básicos. Eu defendo efetivamente que a concorrência é muito importante. Então, eu apresentei uma PEC que tira o monopólio da carta do correio. Não é que tira, ele permite que o executivo, caso deseje, possa fazer igual a telefonia. Né? A telefonia hoje ela é privada e é uma concessão do governo. Então, o serviço de carta, da mesma forma, pode ser uma concessão do governo. E, para isso, precisa quebrar o monopólio que está na nossa Constituição do serviço da carta, porque das encomendas, dos pacotes, né, isso já não tem monopólio e o Correio compete muito bem nas atividades. Então, tomo a liberdade, deputado Peternelli, de dialogar contigo sobre esses pontos e sobre alguns pontos que o senhor trouxe aqui também, que eu gostaria de contar com a sua reflexão. Primeiro deles, Vossa Excelência citou o que aconteceu com os fundos de pensão de algumas estatais brasileiras. Realmente gravíssimo. Mas imagino que Vossa Excelência tenha conhecimento e esteja acompanhando, inclusive, as denúncias que envolvem o atual ministro da Economia, que, com seus negócios privados, teve uma intervenção específica nesses fundos e há um processo de responsabilização que ele, como ministro da Economia, terá que dar conta, se não agora como ministro, necessariamente quando venha a deixar o ministério. Segundo ponto que eu queria pedir também a sua reflexão. O primeiro general nomeado pelo governo de Jair Bolsonaro teve uma posição política, uma avaliação que foi completamente diferente da do senhor após ocupar a presidência dos Correios. E sustentou publicamente uma posição contra a privatização, dizendo que isso tratava, inclusive, de um ferimento à soberania brasileira e, por esse motivo, foi mandado embora da presidência dos Correios. Imagino que Vossa Excelência conheça o antigo presidente e, pela relação que tiveram ou que tem nas Forças Armadas, vão dialogar também para que ele possa levar ao senhor o conhecimento acumulado que adquiriu enquanto presidente. Um outro ponto que eu não posso deixar de trazer é também aquele que diz respeito ao chamado subsídio cruzado. O Correio está presente em mais de 5 mil municípios brasileiros e o que garante a existência das áreas e regiões não lucrativas é exatamente as áreas consideradas lucrativas, que são aquelas que estão sendo disputadas por alguns organismos da iniciativa privada. Esse cruzamento, com a presença em todo o território brasileiro, é o que dá a possibilidade concreta de que os municípios que possam ser mais afastados dos centros urbanos venham a receber as suas correspondências. Um outro elemento trazido pelo senhor foi o da concorrência e do preço das mercadorias e do preço das correspondências serem barateados. Mas é exatamente o contrário. Se você sucateia e acaba com uma estatal brasileira como os Correios,
A tendência, a partir da incorporação de sentido de lucro, é exatamente a elevação do preço das mercadorias e das correspondências que vão ter que ser colocadas à disposição nas mais diferentes regiões. O senhor cita o caso específico da telefonia, e eu dialogo com o senhor também sobre isso. Primeiro, porque normalmente os liberais fazem uma comparação tratando de períodos históricos diferentes. Não dá para comparar o que era a telefonia na casa, na residência das pessoas, com as novas tecnologias que inseriram uma presença ampliada do celular no conjunto das residências no mundo. Mas ainda assim, se esse argumento não bastar, o que a gente tem hoje ainda no Brasil são regiões lucrativas sendo atendidas de maneira exponencial por várias operadoras de telefonia celular e outras regiões que infelizmente não são lucrativas, com uma tremenda dificuldade de ter acesso. Por quê? Porque não é lucrativa aquela região. Eu vou dar para o senhor agora aqui só 2 exemplos, mas eu poderia dar uma centena. No estado do Rio de Janeiro, município de São Sebastião do Alto, a sede contando com 4 operadoras de telefonia celular. No distrito de Valão do Barro, que é maior do que a sede, pelo fato das operadoras não terem considerado colocar telefonia celular lá algo lucrativo, isso teve que ter uma iniciativa do próprio município com uma repetidora, e aquela comunidade ficou por anos a fio sem ter esse tipo de atendimento. Segundo maior produtor de flor de corte do Brasil, região de Vargem Alta, no município de Nova Friburgo, as operadoras de telefonia celular, por não considerarem a região lucrativa, por anos a fio se negaram a colocar lá uma antena e garantir o acesso das pessoas à telefonia. E por último, que eu já falei bastante, mas gostaria de iniciar esse diálogo com o senhor, um argumento que também é utilizado é que os Correios não deram lucratividade em todos os seus períodos históricos. Não é verdade. A gente tem um balanço daquilo que foi o desempenho da empresa de Correios e Telégrafos durante toda a sua história, e a maior parte do tempo, se você faz o acumulado no período de mais de uma década, é de uma ação que seja lucrativa. Mas não seria necessário, porque uma estatal não necessariamente tem que ter sentido de lucro. Mas ainda assim, esse argumento não pode ser considerado válido. E um outro argumento, deputado Peternelli, que eu sei que toca o senhor, que é o argumento da soberania. Peguemos os maiores exemplos internacionais no que diz respeito à troca de correspondência e relação entre as mais variadas regiões de um país. E não vamos citar nenhum país bolivariano ou de governo necessariamente de esquerda. Citemos um país que eu sei que é referência para muitos dos senhores, os Estados Unidos da América. Eu pergunto, lá os Correios são públicos ou são privados? Lá a energia elétrica é pública ou é privada? Os Correios são públicos. 70% das hidroelétricas são comandadas e fiscalizadas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então, por que eles não entregam as estatais deles, mas querem tomar as nossas estatais? Porque querem garantir o preço dos produtos que circulam no território nacional. Isso é uma disputa acirrada entre aquelas que são as 2 maiores potências do mundo, Estados Unidos e China, dialogando de forma sóbria e, ao mesmo tempo, respeitosa e firme com Vossa Excelência. É fundamental que a gente tenha forças armadas que defendam a soberania brasileira e que não façam de maneira nenhuma o jogo de corporações internacionais que querem tomar a direção do nosso desenvolvimento. Obrigado, presidente, pela tolerância e obrigado, deputado Peternelli, por ter me ouvido. Tenho a certeza que esse assunto ainda vai se desdobrar em muitas discussões aqui na comissão.